Glória a Deus. Deus abençoe sua vida, sua família. Um domingo especial, domingo da ressurreição. Deus abençoe sua casa. Glória a Deus. Deus abençoe sua vida, sua família, Sara, Joyce, Santiago. Deus abençoe, irmãos. Você pode convidar outras pessoas, né, compartilhando e assim abençoar outras vidas. Deus abençoe, feliz domingo de Páscoa. Domingo da vitória, Rosana, Deus abençoe, Vânia, Deus abençoe, irmãos. Vai convidando aí os irmãos, daqui a pouquinho nós vamos orar por nossas vidas, orar pelo Brasil, orar por nossas famílias. Porque Ele vive e nós podemos crer no amanhã. Nossa, a vitória é certa. Feliz Páscoa, Deus abençoe. Deus abençoe. Pastora Silvia, Deus abençoe também. Glória a Deus. Deus abençoe. Porque Ele vive e nós podemos crer no amanhã. Temor não há. Aleluia. Oh Deus. Nessa manhã, Pai, nós queremos entregar tudo em Tuas mãos. A Tua palavra nos diz que o Senhor venceu a morte e apareceu, Senhor Deus, no domingo pela manhã. E a mensagem foi essa: Ele já não está aqui, porque Ele ressuscitou. Pai, quero orar agora por todas as famílias, Senhor. Tome em Tuas mãos. Tu és o nosso Deus, a nossa rocha, o nosso rochedo, Pai. Visite agora as famílias. Tome em Tuas mãos, Senhor, todas as igrejas, pastores, líderes. Oramos pela nossa nação. Pai, toma nossa nação em Suas mãos, salva essa nação, meu Pai. Tome-se, Deus, os poderes representativos. Tua palavra nos diz que nós devemos orar, Senhor Deus, pelas autoridades eminentes. Pai, oramos então, meu Deus. Queremos agora, Senhor, interceder por esse mal que está sobre o mundo todo, Senhor. As nações pavorosas, Senhor, toma em Tuas mãos, Senhor Deus. Quebra, Senhor Deus, agora essa maldição, desfaça esse mal, Senhor, sobre a face da terra, meu Pai. Nós cremos, Senhor Deus, na Tua promessa, na Sua palavra, que o Senhor é Deus poderoso. Abençoe a vida desse meu irmão, dessa minha irmã, essa pessoa que agora, Senhor Deus, está conectada, está, Senhor Deus, recebendo essa oração. Entre em provisão na casa, suas necessidades, Senhor Deus, seus problemas. Tu és o Deus que opera tanto ontem, hoje, sempre operará, meu Pai. Nós oramos, Senhor Deus, em nome de Jesus, pelos pastores, pelos líderes, Senhor Deus, de igrejas. Toma em Tuas mãos, Senhor Deus, cada membro, cada ovelha do seu pastoreio, Senhor. A nossa vida está em Tuas mãos, Senhor. Por isso nós confiamos e confiaremos até o fim, em nome de Jesus. Amém, amém. Bom dia. Deus abençoe você, sua família. Deus abençoe sua casa. Que bom que você está aí. Nós estamos nesse domingo de Páscoa, domingo da ressurreição, domingo da vitória.
Deus abençoe tremendamente. A palavra é sempre verdadeira e fiel, porque Ele nunca nos abandonará, nunca nos deixará. E eu quero, em nome de Jesus, profetizar um tempo no meio de todo esse caos, um tempo de paz, tranquilidade, vitória, um tempo de equilíbrio, um tempo de conforto, de consolo. Eu profetizo em nome de Jesus Cristo para a sua vida e sua família. As nossas vidas estão nas mãos do Senhor e para sempre elas permanecerão. Bom, irmãos, nós já queremos adiantar que à noite nós teremos aqui uma apresentação da Páscoa, tudo online. Uma apresentação linda, você pode convidar as pessoas, 18 horas, nós estaremos fazendo essa apresentação da Páscoa. A Páscoa significa passagem, passar por cima, né? A Páscoa, ela se deu justamente na 10ª praga, ali, quando o povo de Deus estava no Egito, quando o povo estava em Gósen e estava sofrendo nas mãos do grande imperador, né, do Egito. E assim, Faraó oprimiu o povo, Faraó, como governador daquele país, ele fez com que os israelitas sofressem muito. E Deus ouviu o clamor, a dor do seu povo e fez de tudo para que o Faraó pudesse liberar o povo de Deus sem grandes sofrimentos, né? Sem grandes perdas, mas infelizmente isso aí é a visão verdadeira do coração humano, né? Ele resistiu o máximo que pôde e a gente já conhece a história. Acabou que sofreu as sanções tremendas de Deus, né? Deus divino, poderoso, fazendo com que o homem se convertesse, nada. Mas acabou que no final, Faraó permitiu o povo de Deus sair. Então a Páscoa, né, o sangue nos umbrais das portas, comer o cordeiro assado e não deixar sobrar nada, e se a família fosse pequena, tinha que dividir com outra família. Aqui significava a Páscoa do Senhor. E eles tinham que comer aquilo com ervas amargas, para se lembrarem dos dias amargos que viveram no Egito. Então foi um tempo muito difícil. O povo de Deus ali, foram 430 anos de escravidão no Egito, e isso trouxe realmente dores, perdas, identificação. O povo ficou refém da opressão de Ramsés II, que era o faraó da época, o imperador do Egito. Bom, e a gente vê que Deus deu uma ordem, Deus mandou, olha, pega um cordeiro, sem mancha, sem mácula, ali tem um tipo, né, de Jesus Cristo, cordeiro imaculado, cordeiro sem defeito. E esse cordeiro seria para toda a família, o seu sangue seria aspergido nas ombras das portas, né? E assim foi feito. E quando o anjo da morte passou, quando o anjo que veio dizimar as vidas que não estavam protegidas com sangue, né? O primogênito de tudo quanto era da família, tanto humanos quanto também animais, morreram. A gente vê que foi um dano muito grande. Mas a importância da Páscoa está justamente na passagem, na saída, porque a vida de um cordeiro foi sacrificado, o seu sangue foi derramado, e aquilo que protegeu o povo do anjo da morte. Então, há um tipo aí de Jesus Cristo, né? Que ele veio fazer por nós. Ele morreu em nosso lugar, seu sangue foi derramado. E em relação à morte, que a morte, ela está sempre presente, né? A morte é co-irmã da vida, né? A gente não sabe o dia nem a hora, mas
Mais profundamente, essa morte aí significa também a morte eterna, né? Essa é a pior de todas as mortes, que é a morte eterna. A morte eterna também depende da morte espiritual. Se a pessoa é morta espiritualmente, ela para Deus está correndo risco de morte eterna. Essa é a grande verdade. Antônio Celo, Deus abençoe Ana, Deus abençoe Rafael Rocha, Rose Dutra, Deus abençoe. Então a gente vive esse mundo espiritual agora por meio da fé em Cristo Jesus. Aquele cordeiro, ele foi imolado, mas todo ano depois o sacerdote tinha que fazer o mesmo processo de sacrifício pelo pecado nacional da nação. E isso se repetia todos os anos, além de outros pecados que eram oferecidos para os tipos de ofertas, né, lá no Velho Testamento, mas como o sangue de animais não podia apagar pecados, né, aquilo aplacava a ira de Deus, mas estava ali como sombra, como um tipo, né, verdadeiro, real, né, o Cristo encarnado, o Cristo fisicamente sofreria, assumiria todos os nossos pecados. Por isso que nós cantamos aqui, né? Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Realmente, através do sacrifício de Jesus, nós alcançamos essa aproximação com Deus, temos paz com Deus através do sangue de Jesus Cristo, por meio da nossa crença, do nosso novo nascimento, assumimos agora uma nova identidade diante de Deus. Passamos a ser de criaturas para filhos de Deus. Amém. Que a paz de Cristo invada nossos corações. Amém. Amém. Então, queridos, nós estamos agora numa nova aliança, um novo pacto, né? E essa nova aliança, novo pacto, nos dá ascensão, nos dá aproximação, nos tirou das trevas para a verdadeira luz em Cristo Jesus. Nós temos paz agora com Deus. E essa é a maior vitória. Na noite que Jesus ele estava ceando com os discípulos, ele também participou da Páscoa. Jesus era judeu e ele participou da Páscoa, ele cumpriu a Páscoa. Foi um período muito difícil, porque na semana da paixão ele teve que passar por todo um processo, né? E consciente pelo que deveria passar, já estava gerando angústia, gerando dor. Edilon, Deus abençoe, meu irmão. Então, na quinta-feira, Jesus participou da Páscoa com seus discípulos. Também na quinta-feira ele ceou com seus discípulos. Ele tomou pão e o vinho e disse: esse pão é o meu corpo, que é partido por vocês, esse vinho é o meu sangue, que é dado para vocês, da nova aliança. E nessa ceia ele lavou os pés dos discípulos, que foi uma das cenas mais, assim, marcante também, por causa da humilhação, da humildade e da simplicidade que ele deveria mostrar. O Evangelho deveria ser, então, ministrado dessa forma aos seus discípulos. Foi quando ele também avisou a Pedro, foi tudo na quinta-feira. Ele foi também para o jardim do Getsêmani e ali passou aquele período de oração. Foi ali no jardim do Getsêmani que ele é preso, quando então ele é traído por Judas, por causa das 30 moedas, e também porque Judas queria ver Jesus reagindo de forma que mudasse, tirasse a força do Império Romano. Nossa ideia, Deus abençoe essa ideia. Vanice Salles, Deus abençoe.
E ali Jesus estava cumprindo um protocolo divino. Feliz Páscoa. Amém. Avanice. Então, Jesus é preso, Jesus depois é levado no Sinédrio, e na quinta-feira mesmo Jesus, né, ele é negado. Pedro o nega, Pedro fala que não o conhece. E na sexta-feira ele foi julgado, e na sexta-feira ele foi crucificado, na sexta-feira ele morre, né? E a lança transpassa o seu corpo, e na sexta-feira Jesus foi crucificado das 6 horas, que era a hora que os judeus contavam, então como outro dia. Antes disso, Jesus morreu às 3 horas da tarde, às 3 horas ele suspirou, né? Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Então ali há um tipo, né, do Cordeiro de Deus imaculado, só que agora era um sacrifício eterno, uma obra que seria para sempre. Deus abençoe, Viviane. Seria uma obra que seria para sempre. E o sábado, então Jesus passa o dia de sexta-feira, pela contagem dos judeus, o sábado, então, considerado como 2 dias, até às 12 horas, era um dia, das 12 às 6 outro, e assim Jesus passou esse período no sepulcro, né? E no domingo, primeiro dia da semana, que Jesus então ressuscita, né? Ressuscita no domingo. Então passou 3 dias dos judeus no sepulcro, e ele venceu a morte, venceu o pecado, venceu o diabo, e ainda mais, ele venceu a nossa vitória para a eternidade. Ele comprou-nos através do seu sangue. Então é nesse domingo que as mulheres, né, vão ao sepulcro, e diz assim, no fim do sábado, né, quando já despontava o primeiro dia da semana, ser domingo, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro, provavelmente para cuidar. E se faz destacar aqui também que ficaram guardas tomando conta, né, do sepulcro por causa de ameaças de quererem roubar o corpo de Jesus. Inclusive existe uma teoria em relação a isso, né, que Jesus não morreu e que ele teve um período simplesmente de desmaio, depois os discípulos foram lá roubar o seu corpo, ou ele desmaiou, depois ele saiu do sepulcro. Então existem várias histórias em relação à prova de que Jesus ressuscitou, né? Mas a prova foi que ele, quando saiu da cruz, não tinha mais vida, né? Deus abençoe a pastora Cristina, Rita Moraes. Tem tempo que eu não a vejo, a Rita. Deus abençoe. Cristina Santiago. Bom, irmãos, a gente vê aqui que as mulheres foram ao sepulcro. Quando chegaram lá, o texto diz que houveram um grande terremoto, porque um anjo do Senhor descendo do céu chegou, removendo a pedra e sentou-se sobre ela. Seu aspecto era como um relâmpago e a sua veste branca como a neve. E os guardas, com medo dele, ficaram muito assombrados e como mortos, né? Eles provavelmente tiveram aqui um desmaio por se conectarem com tão grande assombro da divindade, né? Irmão Vitor, Deus abençoe, irmão Vitor. E o anjo desceu, removeu a pedra do sepulcro, fazendo esse trabalho para que as mulheres pudessem chegar e ver, constatar. Mas o anjo respondendo disse às mulheres, não tenhas medo, pois eu sei que buscai a Jesus que foi crucificado. Então, nessa hora, os anjos são mensageiros, eles são agentes de Deus. Os anjos, eles são poderosos.
Os anjos estão a serviço de Deus a nosso favor, né? Então, nesse ponto, vem um anjo mensageiro da parte de Deus para comunicar o que havia acontecido. Olha, ele não está aqui. Ele não está aqui como ele havia dito. Ele ressuscitou, né? Ele não está aqui porque já ressuscitou, como tinha dito. Vinde e veja o lugar onde o Senhor jazia. Então, houve ali uma comprovação, né? Toda ciência precisa de uma comprovação. Ninguém pode exatamente dizer que aquilo é verdade enquanto não tiver comprovação. Então, para as mulheres, houve realmente a fé, mas também houve também a comprovação, porque elas entraram, elas viram o anjo, elas foram até o sepulcro e constataram o lençol lá, ele já não estava mais lá, e isso foi o suficiente para que houvesse uma consciência de que a profecia havia se cumprido. Deus abençoe, Rosemary. A profecia havia sido cumprida, né? Como Jesus havia dito. Então, versículo 7 do capítulo Mateus 28 diz: E depois, imediatamente, dizei aos seus discípulos que já ressuscitou dos mortos, e eis que ele vai adiante de vós para a Galiléia. Ali o vereis, eis que eu vos tenho dito. Então, aqui se cumpre cabalmente o trabalho do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe. Irmão Antônio, Marcos, Deus abençoe. Dia de paz e graça também. Se cumpre o seu trabalho, né? O que está lá em Isaías 53, quando falo que o seu trabalho, ele nos gerou, através do seu trabalho, ele nos fez uma grande multidão. Então nós podemos observar que o império das trevas, né, a horda maligna, todo o trabalho de Satanás que era impedir que Jesus pudesse chegar até a cruz, Jesus pudesse chegar até aquele ápice que mostrava verdadeiramente a substituição, né? Ele assumindo nosso lugar, ele assumindo a nossa parte, porque nenhum homem poderia se salvar, nenhum homem poderia gerar salvação. Realmente, o que estava imperando no corpo, né, que ainda continua operando no corpo, porque o corpo ainda vai morrer. Quem não morreu, ou vai morrer, ou vai ser ressuscitado, ou melhor, vai ser arrebatado. Não tem saída. Deus abençoe, Lígia. Então, a morte em Adão trouxe consequências de morte física, morte espiritual e morte eterna. Então, Adão é um tipo da representação humana que fracassou, né? Fracassou. Mas nós temos o segundo Adão, que é Cristo Jesus, nosso Senhor. Bom domingo de paz para você também, Lígia. Que é Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. O primeiro Adão é terreno, o segundo Adão é celestial, entendeu? Então, a palavra nos garante que todo esse momento que Jesus, ele consegue realizar essa parte expiatória, essa parte de substituição, tomando nosso lugar, ele cumpre toda a obrigação lá do Velho Testamento e agora com o novo pacto, a nova aliança, que já não era mais feita através de sacrifícios de animais, mas sim pela fé em Jesus Cristo, pela fé. Glórias a Deus. Deus abençoe, Severino. Feliz Páscoa também. Deus abençoe. Então, sobre a face da terra reinava a sombra da morte, sobre as almas humanas, sobre todos os seres humanos, operava a sombra da morte. Por isso que o livro de Isaías diz que resplandeceu a luz, né? Quando Jesus nasceu, e agora quando ele morre, ele traz a luz permanentemente para os nossos corações. E essa luz, ela é entendida no campo do mundo espiritual, né? Essa luz não é a luz da energia elétrica, né? Não é a luz cósmica, não. Mas essa luz é a luz
do mundo espiritual, porque todos os seres humanos estavam sob cadeias do vale da sombra da morte. Essas cadeias, assim, imagine alguém que está algemado, imagine alguém num calabouço, na escuridão, sem poder se saltar, sem poder andar. Então, assim estávamos nós. Deus abençoe, Robson. Assim estávamos nós. Estávamos presos debaixo de uma cadeia de maldição espiritual e não tínhamos liberdade, o calabouço, né, de Satanás. Mas isso no mundo espiritual. Isso no mundo espiritual nós podemos ver que qualquer pessoa que esteja bem fisicamente, financeiramente, mas se não estiver bem espiritualmente, para Deus, dentro da visão bíblica, essa pessoa está em trevas. Essa pessoa ainda está debaixo de um cativeiro de maldição. Deus abençoe, Ellen, paz, bom domingo para você também. Então, é muito mais do que a gente ter uma vida tranquila aqui nesse mundo, muito mais do que a gente ter paz aqui nesse mundo, quando nós recebemos essa graça de Deus, aceitamos esse sacrifício em nossas almas, é muito mais estarmos felizes com esse tempo, porque a salvação, ela ultrapassa, ela é ultra circunstancial, ela vai além. Deus abençoe, irmã Silvia. Então, a gente pode perceber o quanto é importante agora estarmos recebendo essa bênção da graça, da misericórdia, através do que Jesus fez por nós. Deus abençoe, Claudionice Nogueira. Então, a morte de Jesus, ela não só traz o homem para o campo daquilo que pode produzir uma sensação boa, se sentir extremamente feliz. Não, ela ultrapassa, porque ela nos devolve a verdadeira identidade, nos devolve a verdadeira origem que foi perdida em Adão. Foi perdida em Adão e ainda assim ela estava debaixo de transformação do mal, porque a nossa natureza, se ela não foi impedida pela graça de Deus, a natureza humana ela vai produzindo sentimentos maus, atitudes erradas, é ódio, é mágoa, assassinatos, falta de amor, briga, conflitos, intrigas, vergonhas e toda espécie de espertezas humanas. Isso faz parte da maldição que entrou através do pecado. Agora que você está em Cristo, essa força dessa maldição, dessas ações, né, elas tendem o quê? A serem impedidas por causa da graça de Deus em minha vida e em tua vida. Flávia Cristina, Deus abençoe, Flávia. Tudo de bom. Então, muito mais do que isso, porque reinava uma forte obra dentro de nós através das coisas malignas. Feliz Páscoa, Elisete, Deus abençoe. Manda um abraço ao reverendo Vilarim, tá? Os irmãos aí do Sul, um beijo grande aí, amo vocês. Então, a ressurreição, ela traz uma resposta desde o início que o mundo foi criado. Por quê? Ela dá uma resposta quando a morte entrou em Adão. E essa morte está relacionada à morte física, morte espiritual e também à morte eterna. Morte eterna. Nós estávamos realmente debaixo dessa cadeia, dessa maldição, nesse calabouço espiritual da maldade e cadeias espirituais que nos prendiam. E agora em Cristo, pela sua ressurreição. Imaginem vocês se Cristo não tivesse ressuscitado. Se Cristo não tivesse ressuscitado, se Cristo realmente não fosse como ele havia dito, né, Filho de Deus, porque muitos não acreditaram, muitos negaram que ele realmente era o Cristo. Houve uma cena ali, quando ele estava sendo crucificado,
e quando ele morreu, que o céu escureceu, né? 3 horas da tarde, o céu escureceu assim de forma abrupta, né? Odilon, domingo de Páscoa, eu penso para você também. Então o céu escureceu, aí houve terremoto, tá? O terremoto. Aí os guardas reconheceram e disseram verdadeiramente ele era filho de Deus. Os guardas, depois de disputarem com sua capa lá, né, quem queria ficar com a capa para poder negociar, disputaram. A Janaína, ô Janá, Deus abençoe, Janá, Deus abençoe, nossa intercessora. Então, a morte de Jesus e sua ressurreição resolve todos os problemas que foram iniciados em Adão e perpassado por toda a história através da nação de Israel, de tudo que Israel passou, desde os juízes até os reis do Reino Sul, reis do Reino Norte, até que Jesus viesse. Você vê que há um processo se encaminhando para um protocolo de que aquele que é poderoso, que é infinitamente mais, aquele que pode e fez, agora estava cumprindo, né, a missão da ressurreição. A morte não foi o fim para o nosso Senhor, não impediu. A morte, na verdade, ela só cumpriu um papel, porque, na verdade, Jesus, o Eterno, não morreu. O corpo que cedeu, né? Por causa das suas limitações, por causa dos agravos que ele sofreu, das dores que ele passou, o corpo, ele tem um limite, né? Alguns chegam a dizer que Jesus na cruz teve uma parada cardíaca, né? Ele perdeu muito sangue, sofreu muitos traumas, muito soco. Então, ali o que foi parando foi o biológico. O biológico. Reverenda Tânia apareceu, Deus abençoe, reverenda. Que bom. Então, o biológico ali que foi cedendo por uma ordem de cadeia natural, né? De quantidade de traumas que ele teve e depois da perda de tanto sangue, ele então, possivelmente, teve uma parada cardíaca. Mas o espiritual, o espírito estava tão vivo, que se havia dito, né? Se cumpriu. Ele falou que ficaria 3 dias ausente. Ele ficou 3 dias ausente e depois tomou o seu corpo. Ele mesmo falou, irmãos, a minha vida ninguém a tira. A minha vida ninguém a tira, eu a dou livremente e a tomo de volta. Ele havia dito, nada foi surpresa, ele havia dito o tempo todo a respeito da sua morte e da sua ressurreição. Ele havia dito. E a gente vê a cena desse texto que as mulheres são sempre especiais, né? Zelosas, cuidadosas. Elas vão ver o corpo de Jesus, possivelmente para fazer algum tratamento de embalsamento, né, do corpo de Jesus, com cuidado, com zelo. E chega lá, aquela cena maravilhosa, aquela cena assim, gloriosa, né? E aí nós encontramos o verdadeiro sentido da Páscoa. Enquanto lá no Velho Testamento, a saída do Egito simbolizava de fato a Páscoa verdadeira, que é a nossa saída, a saída do pecado, a saída da maldição, a saída do calabouço de Satanás, das cadeias de Satanás, de uma mente impregnada de mal, de
todo escalonamento de coisas ruins na mente. Em Cristo, tudo isso foi quebrado em nós. Em Cristo, toda essa maldição foi retirada. Todo esse mal foi retirado. Deus abençoe, Fábio. Em Cristo nós retornamos a assumir a identidade da qual foi perdida em Adão. Só que agora esperamos o mistério de um corpo glorificado, porque esse corpo ainda está à mercê da influência desse mundo pecaminoso. Esse corpo ainda sofre interferência através da tentação, porque a nossa natureza humana ainda está presa a esse mundo físico, a essas questões que nós sabemos que é o sistema desse mundo. Esse foi o sistema que Satanás ofereceu a Cristo, o que trazia simplesmente uma compensação a essa vida física, tornava Jesus então subserviente ao sistema desse mundo, porque os nossos corpos, nossos desejos tendem a correr para as coisas desse mundo. Aí que está a obra que Cristo fez, a obra que Ele realizou foi justamente nos dar capacidade de sermos guardados dos desejos desse mundo, nos dá força para suportarmos as tentações, para não cedermos ao pecado. Não que não venhamos pecar, mas a Bíblia diz em Epístola de João, capítulo 2, se pecarmos e houver realmente um constrangimento, um arrependimento, a Bíblia fala que temos um justo juiz que intercede por nós, junto ao nosso Pai. Então, há uma digladiação muito grande, né? O apóstolo Paulo fala sobre isso, relatando a respeito dessa luta, dessa condição, né? Nos fala lá em Gálatas capítulo 2, essa luta entre o espírito e a carne, né? A carne, como eu sempre tenho falado aos irmãos, vem do vocábulo cardia. Carne significa sentimentos humanos, sentimentos da natureza humana, os desejos humanos. Então, há sempre uma luta entre os desejos humanos e a vontade de Deus, entre o espírito e a carne. O espírito é a vontade de Deus, a carne é desejos humanos. E fica sempre uma luta, constantemente, dentro de nós. Então, através da obra redentora que Cristo fez, substituidora, que Ele assumiu, que é através da expiação, Ele nos dá força para vencer esse mal. Olha que bênção! Significa, aquele que pecava não peque mais, né? Aquele que roubava não roube mais. É uma forma de dizer como as pessoas podem usar os seus desejos, seus corpos para as coisas erradas. Mas a Bíblia está dizendo, uma vez conhecedor e assumiu esse momento da obra redentora, essas coisas não têm força sobre a sua vida. Então, as cadeias do mal que oprimiam, que envergonhavam, que humilhavam as pessoas, que deixavam as pessoas debaixo de tamanhos vícios e cacomanias, essas cadeias, essas energias malignas, elas foram quebradas, anuladas, desfeitas, em nome de Jesus e pelo sangue de Jesus. Então a gente vê como a ressurreição, ela tem a sua mensagem ímpar, ela tem a sua mensagem maravilhosa. Não é só a gente comemorar a Páscoa, que é a saída do Egito, mas a gente comemorar a Páscoa, que é a saída do pecado, da maldição, da obra de Satanás, da perdição eterna. Essa é a maior Páscoa. Não é a Páscoa de chocolate, nem de comida, né? Mas é a Páscoa em que o nosso espírito, a nossa alma foram libertos dos poderes malignos de Satanás. Agora não temos mais nenhuma dívida, porque Jesus nos comprou
Ele nos salvou, olha que bênção, Ele nos salvou através do seu sangue, Ele nos redimiu, Ele pagou um alto preço. A Bíblia fala que Ele cancelou, em Colossenses, Ele cancelou a promissória de dívida. Quer dizer, a promissória de dívida era o pecado. Quem dominava o pecado? Satanás. Quem domina o pecado é Satanás, porque o pecado vem através dele. Glória a Deus, pastora. Não temos mais nenhuma promissória de dívida com Satanás. Satanás não reina mais, não tem poder sobre as nossas vidas, ou não deva ter na vida de ninguém, porque já foi cancelada, anulado, desfeito toda a obra dele no mundo espiritual. Ele sabe, ele reconhece, ele tanto reconhece que ele reconheceu a pessoa de Jesus, a pessoa de Jesus. Então, quando as mulheres vão ao sepulcro e o anjo dá aquela notícia, aquilo faz realmente ecoar para todos os níveis, tanto terreno como no nível celestial e espiritual. Você entende isso? Imaginem como deva ter ficado os anjos nos céus, né? Como deve ter sido lá nos céus, em que Jesus ressuscita, cumpre o protocolo da eternidade, assume verdadeiramente a vitória por nós, porque ele não fez se Cordeiro de Deus para a vitória dele, não. Jesus nunca fez aquilo por ele, porque ele não tinha pecado, irmão. Não tinha pecado, irmão Vitor. Ele fez por nós, por mim, pelo Senhor, por todas as gerações. Paz, querida Maria Lúcia, Deus abençoe. Marta Barros, Deus abençoe. Então, aí que a gente entende esse mistério, mas esse mistério ainda hoje opera em nós, porque não foi só uma operação que ficou no tempo, não, mas essa operação está sendo realizada todos os dias, porque nós ainda estamos presos a essa carne, ó, a esse corpo físico, esse corpo mortal. Então a nossa luta é todo dia. Todo dia nós lutamos contra o pecado, todo dia nós lutamos contra desejos inefastos, desejos operantes, que envergonham, que tentam manchar a glória de Deus nas nossas vidas, tentam impedir-nos de sermos melhores para Deus. Todo dia estamos lutando, é uma luta constante, é uma guerra constante. Essa obra que Jesus fez criou realmente um grande alvoroço em Jerusalém, porque o comentário foi geral. A ressurreição de Jesus estava causando um grande alvoroço e realmente ele foi visto. Ele andou no meio dos discípulos, ficou 40 dias, né, com os seus discípulos. O apóstolo Paulo chega até citar que ele foi visto por mais de 500 pessoas. Glória a Deus! Glória a Deus! A sua ressurreição foi o remédio terminal para a enfermidade chamada pecado. Foi o remédio cabal para a maldição que estava sobre a humanidade por causa do pecado. Então agora, se por um homem entrou o pecado, por um outro homem entrou a salvação. Cristo Jesus. Francisco, Deus abençoe, tá? Francisco Carlos Viveiros. Deve ser o doutor Viveiros. Deus abençoe, doutor Viveiros. A vitória, ela veio justamente porque ele quebrou a força do império das trevas. Ele desfez uma obra maligna que estava no mundo horizontal, saneando toda a alma humana, solapando toda a vida humana. Significa que todos estavam debaixo da maldição da morte física, espiritual e eterna. Estavam. Mas Cristo veio e quebrou aquilo que justamente nos impedia de estarmos com Deus. Ele quebrou. Então ele foi ponte, né?
Verdadeiramente Jesus é o grande pontífice. Ele é a nossa ponte entre o mundo físico, o mundo espiritual ao lado do Pai. Ele é a nossa ponte, é por meio dele, através dele, que nós temos acesso a Deus, né? Por isso que ele falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim. Quer dizer, tem que passar por ele, tem que ter essa compreensão, tem que ter essa dimensão e capacidade de começar a viver por sua vontade, viver por sua lei. E aí nós quebramos a força do império das trevas, da maldição. Às vezes as pessoas falam assim, mas fulano não consegue se libertar, fulano não consegue se livrar disso. Na verdade, ele não teve fé suficiente para lutar contra esse mal que está operando nele, porque o vício é uma consequência do pecado, é uma consequência, é um fruto pecaminoso, o vício. Pessoas estão presas a um domínio de maldição, a uma atitude que vai contra a lei civil. Isso é maldição. Deus abençoe, Rosana, Melo. Então, a pessoa que está debaixo de um tipo de pecado, de luxúria, é um vício, entendeu, irmãos? Nós temos que entender que a vida emocional, física, é dominada pelo espiritual. Se o espiritual não for conduzido pela vontade de Deus, não for conduzido pela vontade das Santas Escrituras, a gente é dominado por nossos próprios sentimentos, né? O apóstolo Paulo fala que a obra da carne não agrada a Deus. Não agrada, não tem jeito, não consegue. A pessoa pode ser bonitinha, olha, vir para a igreja, agora que não pode nem vir, né? Pode estar sendo justa no dízimo, na oferta, mas se ainda a obra do Espírito Santo, através do que Jesus fez na cruz do Calvário e cabalmente com a sua ressurreição, não está operando na libertação, o livramento, a santificação, é porque o pecado ainda está sendo maior. Aí a gente vê que quem está operando na vida da pessoa? Porque a obra já foi feita. Ninguém não pode dizer que o que Jesus fez não é suficiente. É suficiente, é capaz, já foi feito. Ele mesmo falou, Pai, tudo está consumado. A obra é perfeita, ela foi cabal. Então, se alguém ainda está preso a um hábito errado, alguma prática errada, e conhece a palavra, porque realmente ela está dando essa abertura para o pecado, né? Salmo 42:7 fala que um pecado chama outro pecado, um abismo chama outro abismo. Então, o pecado não tem negociação com ele. O pecado não tem como a gente ficar... não, o pecado tem que pagar. Foi pelo preço do sangue de Jesus. Não tem como ficar... O pecado não está na ordem do relativo, né? Deus abençoe, Rose. Às vezes a pessoa fala, não, mas isso aqui não tem problema, é só... Olha, irmãos, eu não discuto a vida de ninguém. Eu não discuto se a pessoa está com a sua visão envergada para aquilo, é problema dela com Deus. A missão de qualquer um servo de Deus, principalmente pastores, é orientar, falar a palavra. O nosso dever é isso aqui, ó, tá aqui, ó. A gente estuda 5 anos para entender a palavra de Deus, para se formar em bacharel em teologia. Para quê? Para ensinar, para alertar, mas cada um tem que tomar a sua decisão. Glória a Deus, Deus abençoe, Cássia. Cada um tem que tomar a sua decisão, cada um tem que tomar a direção da sua própria vida. E mesmo porque a salvação ela é individual, a salvação ela não tem assim a importância, sabe, porque meu pai é crente, meu pai é salvo, eu vou ser salvo. Não. Porque minha mãe é crente, minha mãe é salva, eu vou ser salvo. Não. A salvação é uma confissão.
pessoal. A pessoa tem que confessar, tem que andar, tem que ser discípulo. Nós nascemos para sermos discípulos de Jesus. Se você não for discípulo, aí é problema seu, é problema meu. Então, nós não temos que jamais ficar julgando, mesmo porque, irmãos, Jesus não veio para julgar ninguém. Jesus não julgou ninguém. Voltará pela segunda vez. Sim, aí voltará como juiz. Tá? Então, a gente tem que entender que essa obra da expiação, né, da crucificação, desde a quinta-feira da Semana da Paixão, Jesus já vinha se preparando, ele já vinha organizando esse protocolo, e foi o que ele viveu, foi o que ele passou. Aí acontece a coisa maravilhosa que o anjo chega e fala, no versículo 5 do capítulo 28 de Mateus, mas o anjo respondendo disse às mulheres, não tenhas medo, né? Porque deve ser uma coisa tremenda você encontrar-se com um anjo reluzente, um fenômeno sobrenatural como esse, né? Deve ser um espanto mesmo. Então não tenhas medo. Ele falou a respeito dele ali, né? Se identificou, né? Possivelmente. Deus abençoe, André. Deus abençoe, Maria Alzira, os anjos, amor, Deus abençoe. Amém. Então, o anjo se identificou e falou para elas, sentiu que elas estavam apavoradas, né? Como os soldados ficaram. Não tenhas medo. Aí já adiantou, né? Pois eu sei que buscai a Jesus que foi crucificado. Então essa foi a resposta para ajudar as mulheres a não se apavorarem. Ele não está aqui porque já ressuscitou. Já ressuscitou. Essa é a bênção. O evangelho não seria evangelho se Jesus não tivesse ressuscitado. Jesus não foi um farsante. Jesus não foi alguém que mentiu a respeito da sua vida, do seu ministério, tá? Jesus realmente foi o Filho de Deus e é o Filho de Deus. Deus abençoe Maria Madalena, paz. E a gente percebe que a ressurreição, ela traz a esperança de todas as promessas que ele havia feito aos seus discípulos. E foi debaixo desse conhecimento, debaixo dessa promessa, eles viram. Jesus depois aparece para eles, lá em João 20, Jesus aparece para eles, conversa com eles, manda até o próprio Tomé tocar, porque Tomé duvidou. E aqui nós não temos interesse nenhum de falar que Tomé não tinha fé, é porque era o começo de tudo, irmãos. Foi pouco tempo de convivência, e realmente o ser humano, ele muitas vezes leva algum tempinho para poder se identificar com o seu conceito real. E Tomé colocou aí, sabemos que Tomé, ele diz, Deus meu e Senhor meu, né? Ele reconhece Jesus, Deus meu e Senhor meu, coisa linda. E Jesus fala para eles que deveriam pregar esse evangelho, deveriam anunciar, né? Ele fala, quando você pega no capítulo 28, a partir do versículo 16, olha só coisa linda. E os 11 discípulos partiram para Galiléia, para o monte que Jesus lhe tinha designado. Quando viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Chegando-se Jesus, falou-lhes, dizendo, é-me dado todo poder no céu e na terra. Como eu disse no início para vocês, né? Quem reinava aqui era Satanás. O império era de Satanás, o império era das trevas, o império era da morte. E nessa hora Jesus tomou a chave do inferno e da morte. Então ele diz, todo poder é-me dado no céu e na terra, porque ele ligou aquilo que estava desligado. Abençoe, Vilma. Ele ligou
aquilo que estava desligado, justamente essa unidade em que o homem havia perdido, né, por causa do pecado, né? Isaías 59 fala sobre isso, né? Fala que nós estávamos separados por causa do pecado junto ao Pai. Deus abençoe Rosileia. Então, Jesus fala, ó, todo poder me dado no céu e na terra. Significa, agora, ele tinha autoridade para poder enviar os discípulos. Essa autoridade agora, por causa do tempo, que ele havia cumprido todo o protocolo da salvação. Ele assumiu a cruz, ele morreu, ele ressuscitou. Então agora, com autoridade, ele delega aos discípulos. Versículo 19 diz, portanto, ide ensinar em todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O verso 20 também é muito importante, né? Ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Amém. Então aqui se cumpre a profecia, né? Aqui se cumpre, porque Jesus credencia os seus discípulos, coisa linda, ele envia os seus discípulos, Jesus agora reinaria através dos seus discípulos, mas de forma espiritual, seria o rei dos seus discípulos de uma maneira espiritual, ele estaria presente espiritualmente nos corações, nas almas dos seus discípulos. Ele não estava mais presente fisicamente, depois seus discípulos começaram a pregar, mas estava presente, sim, espiritualmente, nas almas. Pessoalmente não, mas espiritualmente sim. E os seus discípulos estavam servindo como súditos leais, né? Estavam ali seguindo o reino de Deus. E é interessante que o que acontece conosco hoje, nós não vimos Jesus, né? A Bíblia diz, mas bem-aventurado aqueles que viram e creram, né? Mas bem-aventurado aqueles que não viram e creram, melhor, aqueles que não viram e creram. Nós não vimos, mas cremos, estamos diante de toda a evidência de que Ele está conosco. Ele partiu, mas deixou aqui o seu Espírito Santo conosco, presente. E essa é a maior Páscoa para ser celebrada, essa vitória, essa passagem do pecado, da morte, essa passagem do reino das trevas para o reino da luz. Essa é uma vitória. A Páscoa tem que ser celebrada assim, tem que ser realmente festejada, mas pela libertação da nossa alma, do pecado, das cadeias espirituais da maldade que nos prendiam, nos dominavam. Irmãos, nós somos seres capazes de cometer erros. Sim, somos. Mas quando a gente faz algo que entristece o conhecimento da palavra, o Espírito Santo, o que Jesus deixou, nós nos arrependemos. Isso é que Paulo chama de constrangimento do Espírito em nós, o Espírito Santo em nós, porque nós somos constrangidos a uma reflexão, a uma meditação, de enxergarmos que não é dessa forma, porque existe o Espírito da ressurreição de Cristo em nós, irmãos. Existe o Espírito da ressurreição em nossas almas. Então, a gente não pode conduzir